Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá, bem-vindos ao quadro. Na aula de hoje eu vou fazer uma pequena revisão com vocês, baseada numa questão que caiu na Unicamp no ano de 2001. Nesta questão, eles exigiram que vocês fizessem uma comparação entre três grupos de seres vivos diferentes: o grupo dos fungos, das bactérias e também das plantas. Vamos à questão. Ela nos diz o seguinte: até algum tempo, considerava-se que os fungos e bactérias pertenciam ao reino vegetal. Com o reconhecimento das diferenças entre eucariotos e procariotos, as bactérias foram separadas, mas os fungos permaneceram incluídos no reino vegetal. Mais recentemente, porém, tornou-se claro que os organismos agrupados como fungos definitivamente não são plantas. Então, o que o enunciado nos disse? Que existem três grupos de seres vivos que são distintos, que são diferentes. Quais grupos são esses? O grupo dos fungos, o grupo das bactérias e também o grupo das plantas. Inicialmente, fungos, bactérias e plantas eram agrupados como se fossem pertencentes ao mesmo grupo. Então, nós vamos fazer uma comparação com esses três grupos. O item A nos pede o seguinte: apresente uma característica comum a bactérias e fungos que permitiu considerá-los como plantas. Primeiro, pessoal, tenham atenção ao que a questão está pedindo a vocês. Eles pediram uma característica. Então, mesmo que tiver espaço na prova, não escrevam duas ou três. Eles só precisam de uma característica, ok? Qual característica é comum a bactérias, fungos e também a plantas? Pensem nas células que compõem esses três grupos de seres vivos. Todas essas células apresentam uma estrutura em comum, que é a parede celular. Tanto bactérias quanto fungos, como plantas, apresentam células com parede celular. Qual que é a diferença entre elas? A parede celular das bactérias é formada por peptidoglicanos. Já a parede celular dos fungos é formada por quitina, mesma substância que é encontrada no exoesqueleto dos artrópodes. E a parede celular das plantas é formada por celulose, que é um carboidrato. Passando agora para a questão B, eles nos pedem para apresentarmos uma característica das bactérias que demonstra serem elas pertencentes a outro reino. Qual é esse reino? Bom, qual é a característica fundamental que diferencia o reino das bactérias dos outros reinos de seres vivos? É que as suas células são procariotas, ou seja, as bactérias são seres vivos procariontes. E, por serem os únicos seres vivos que apresentam células procariotas, as bactérias são incluídas em um reino exclusivo que é chamado de reino Monera. Está respondido o item B da questão. Vamos então para o item C. Cite duas características, agora nós queremos duas características das plantas que não são encontradas nos fungos. Bom, fungos e plantas são seres eucariotas. Essa é uma característica comum entre eles. Mas o que diferencia a célula de uma planta para a célula de um fungo? O que diferencia o corpo de uma planta do corpo de um fungo? Bom, pensando apenas nas células, nós podemos dizer que as plantas possuem organelas especiais que estão relacionadas à fotossíntese,
que são os cloroplastos. Agora, pensando no corpo da planta como um todo, uma outra característica que vocês poderiam mencionar é a presença de tecidos organizados. Nos fungos, nós temos o corpo formado por micélios. Os micélios são formados por um conjunto de hifas, mas não há uma organização em tecidos, como ocorre nas plantas, que possuem, por exemplo, tecidos específicos da raiz, tecidos específicos das folhas e por aí vai. Bom, pessoal, esta foi uma questão bem objetiva com respostas bem curtas e são questões muito comuns em vestibulares que ainda possuem provas abertas. Espero que vocês tenham compreendido. Na próxima aula, nós vamos resolver uma questão específica sobre os fungos. Não percam e até lá!